Salve fiel, salve nação corintiana, sextou com muita novidade no Corinthians pra vocês. Cadê os antes que estavam comentando que o Corinthians não ia conseguir trazer o Depay, hein? Cadê, hein? Que o Corinthians fechou hoje a contratação do holandês Memphis Depay, é o novo reforço do Timão. Breve já vai ter o anúncio oficial e o atacante já é aguardado nesse final de semana aqui em São Paulo. O Corinthians muda de patamar agora, fiel? Deixa a sua opinião nos comentários. E não para por aí, o Corinthians já iniciou conversas com André Carrillo, meio atacante peruano que está livre no mercado e já foi treinado pelo Ramon Dias. Essas e outras então aqui no canal Alerta Corinthians, fica até o final para você não perder detalhes destas negociações, tá bom, fiel? Mas antes da gente assistir, deixa o like para fortalecer o canal. Se você for novo por aqui, clica no botão aí embaixo, se inscreva agora, canal Alerta Corinthians. Aqui é tudo sobre o Timão. Sem mais demora, vamos reagir então ao Thiago Salazar, trazendo notícia quentinha do Corinthians e o Cereto atualizando pra gente toda a negociação com o Memphis Depay. Muita novidade no Corinthians. Corinthians montando um timaço, hein, fiel? Dá só uma olhada. Bomba, bomba, bomba! O Corinthians acertou a contratação de Memphis Depay, atacante da Holanda, atacante da seleção da Holanda há 30 anos. É o novo reforço do Corinthians para a disputa do Campeonato Brasileiro, Copa Sul-Americana e também Copa do Brasil. E eu passo para vocês agora os detalhes desse acerto do Corinthians com o Memphis Depay. O Corinthians... O Memphis Depay será jogador do Corinthians. Ele aceitou a proposta do Corinthians e vai assinar um contrato até o fim de 2026. 2 anos de contrato, portanto. Restam detalhes burocráticos para a confirmação do negócio. Ainda não é oficial, mas restam apenas detalhes burocráticos para a confirmação do negócio, além de pequenos ajustes a serem resolvidos. Depay é aguardado em São Paulo no final de semana. Neste final de semana já, o Depay é aguardado em São Paulo para realizar exames e oficializar o acordo. O Corinthians deve desembolsar pouco mais de 70 milhões de reais. 70 milhões de reais entre salários, luvas e bonificações, diluídos nos 28 meses de contrato. É dinheiro que não acaba mais, hein, gente? São 70 milhões de reais. O acordo entre Corinthians e o atacante holandês foi fechado depois da apresentação de um projeto esportivo e de marketing e do aumento da primeira proposta feita ao jogador. O Corinthians aumentou a primeira proposta. Lembra que a primeira proposta era algo em torno de 60 milhões de reais? O Corinthians aumentou a primeira proposta para 70 milhões de reais. Ou seja, se a primeira proposta batia mais ou menos 2,5 milhões de reais por mês, ele vai ganhar quase 3 milhões de reais por mês, não é isso? Tem que fazer a conta, mas eu acho que é mais ou menos isso. A negociação foi conduzida pelo executivo de futebol Fabinho Soldado e também pelo secretário-geral do clube, o Vinícius Cascone, e o diretor financeiro Pedro Silveira. O diretor financeiro Pedro Silveira também participou desta negociação. O Memphis Depay, e ele gosta de ser chamado de Memphis, né? Não gosta de ser chamado de Depay, porque Depay é o sobrenome do pai. E ele tem um problema com o pai, que ele foi abandonado pelo pai na infância, tal. Tanto é que na camisa ele usa o nome de Memphis. Será o 19º reforço do Corinthians em 2024. E é considerado o tal do jogador midiático prometido pela patrocinadora master do Timão, a Esportes da Sorte, que vai arcar com boa parte do valor total do contrato do atacante. A Esportes da Sorte vai bancar 57 milhões dos 70 milhões de reais do contrato do atacante. A chegada no Memphis Depay deve ser a última, né? Fecha o ciclo de contratações para a temporada em um setor considerado o mais carente da equipe neste momento. Ele não é exatamente um centroavante, né? Ele é um meia atacante, mas ele tem a versatilidade de atuar em várias posições no ataque.
e tem bom desempenho como finalizador. Então, por isso, o Corinthians contratou o Memphis Depay. Além do que, é um jogador midiático, é um jogador que vai trazer dinheiro para o clube, é um jogador que vai fazer vai fazer balançar o coreto, né? Vai tocar sirene. É uma contratação bombástica do Corinthians. Revelado pelo PSV da Holanda, ele passou pelo Manchester United da Inglaterra, pelo Lyon da França. Você vê que ele só passou por grandes clubes do futebol mundial. Pelo Manchester foi revelado pelo PSV da Holanda, passou pelo Manchester United, pelo Lyon, pelo Barcelona e pelo Atlético de Madrid. Na última temporada, no Atlético de Madrid, jogou com o Simeone, né, foi o técnico do Memphis Depay, entrou em campo 39 vezes, marcou 9 gols e deu 2 assistências. A última partida do atacante foi em 10 de julho, na derrota da Holanda para a Inglaterra na semifinal da Eurocopa. Então faz tempo que ele não joga, a última partida apenas no dia 10 de julho. Pela seleção da Holanda, o Memphis Depay disputou as Copas do Mundo de 2014 e 2022. Tem 2 Copas do Mundo no currículo, somando 9 jogos e 3 gols marcados. Além de 2 edições da Eurocopa, 2021 e 2024, com 10 jogos disputados e 3 gols. O atacante tem 46 gols na Holanda, com a camisa da Holanda. Ele é o vice-artilheiro da história da Holanda. Apenas tem 4 gols a menos que o Van Persie, que é o maior artilheiro da história da Holanda. O Van Persie tem, portanto, 50 gols e é o maior artilheiro da história da Holanda. Portanto, Memphis Depay. Olha o tamanho da contratação do Corinthians. Que bela contratação do Corinthians. A contratação que está muito bem encaminhada pelo Corinthians. O torcedor corintiano agora tem motivos para comemorar esta contratação, né? O Corinthians tem até o dia 9 de setembro para inscrevê-lo na Copa do Brasil. Então o Corinthians tem o quanto antes, ele tem que assinar o contrato com o Depay, fazer todos os procedimentos para inscrevê-lo na Copa do Brasil e também na Copa Sul-Americana, é isso? Também na Copa Sul-Americana. Não, na Copa Sul-Americana ele tem até o dia 13 de setembro. Até a Copa do Brasil até o dia 9 de setembro. Na Copa Sul-Americana até o dia 13 de setembro. E no Campeonato Brasileiro até o dia 20 de setembro. Ele tem as datas para inscrever o Memphis Depay na Copa do Brasil. Excelente, nos campeonatos que está disputando. Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e Sul-Americana. Excelente contratação do Corinthians. Então a casa de apostas Esportes da Sorte será responsável por pagar 80% dos vencimentos do atacante de 30 anos, que estava livre no mercado, por isso pôde ser contratado. Se ele estivesse contratado por algum clube no mercado, não daria para o Corinthians contratá-lo, porque já estourou, já fechou a janela. Mas os regulamentos da Série A e B do Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Sul-Americana permitem inscrições de jogadores que estão livres no mercado. Então, o Campeonato Brasileiro, como eu disse, o Corinthians tem até o dia 20 de setembro para fazer a inscrição do Memphis Depay. E olha aí a informação, fiel torcida, Corinthians parece não parar somente no Memphis Depay, hein? O Corinthians abriu conversas para ter aí o André Carrillo, peruano, que rescindiu o contrato com o Al-Qadasiya da Arábia Saudita e já trabalhou com o técnico Ramon Dias. Inclusive, é uma pedida da comissão técnica do Ramon Dias, do argentino aí, que está na frente da equipe do Corinthians, pediu a contratação do meia André Carrillo, de 33 anos, meia peruano da seleção peruana. E pode, olha só, hein, fiel, Corinthians já fechou com o Depay e agora já abriu conversas, porque tem que ser uma contratação rápida, porque as inscrições já vencem já no começo da próxima semana, tanto para a Copa do Brasil como também para a Sul-Americana, que é no dia 13, na Copa do Brasil é dia 9, então o Corinthians está correndo atrás de mais reforços. Não se deu por satisfeito só o Memphis Depay. Agora abre conversas
com André Carrillo, meia peruano de 33 anos, que já trabalhou, esse é um ponto importante, que já trabalhou, é um homem de confiança do Ramon Dias, segundo a informação do GE, né? Ele está livre no mercado, então ele se encaixa na brecha aí da janela de transferências, que jogadores que não têm contrato em vigor antes da janela fechar que estão livres do mercado, podem assinar contrato com outro clube, podem ser inscritos nas competições. Então é outro jogador que está livre no mercado e chegaria apenas com direitos econômicos e aí abatendo aí o salário, né? Porém o Corinthians enfrenta concorrência de algumas outras equipes da Europa e também do Oriente Médio. O Alianza Lima também do Peru, na qual o meia foi revelado, também já abriu sondagens pelo jogador, né? O Corinthians precisa fechar essa negociação até segunda-feira se quiser ter o André Carrillo na Copa do Brasil e também na Sul-Americana. Porém, é uma contratação que parece difícil, porque há pouco tempo para o Corinthians trabalhar no mercado, mas o Corinthians está tentando e já abriu conversas. A informação é do GE para vocês. É um Corinthians aí que é o André Carrillo, que pela seleção do Peru tem 100 partidas disputadas, né? Ele tem passagens por Benfica, Sporting de Portugal, Watford da Inglaterra. É um jogador aí meio campo, que poderia ajudar muito aí o time do Corinthians com a experiência e também por já conhecer o técnico do timão, o Ramon Dias. Então, Corinthians não satisfeito, tá atrás já de outro reforço, André Carrillo, fiel. Essa é a informação. Deixe seu like no vídeo. Será que precisa contratar o André Carrillo? Vocês gostaram da contratação do Depay? Deixa também o seu comentário aqui abaixo, tá bom? Muito obrigado pela audiência. Deus abençoe cada um de vocês. Tamo junto, forte abraço e vai Corinthians!